nós profetizamos, né? E nós cremos, nós estamos falando aqui de jogo, mas não é sobre isso, né? Nós cremos que o nosso Brasil, que o nosso país será do Senhor Jesus, amém? E agora a gente vai bater um papo, e aí eu queria convidar algumas pessoas e pedir para elas trazerem suas cadeiras. Vou chamar Yasmin, da Célula Everest, Larissa, da Nuvale, Caleb, da No Campus, Lívia, representando os consagrados, e o Vinição, representando a No Beco. Um de cada célula, representante de cada célula. E pedir alguém para trazer uma cadeira para mim, por favor. E aí nós vamos bater um papo sobre o prêmio incorruptível. E aí antes da gente começar a conversar, eu queria que a gente lesse esse texto que está lá em 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9, 24. Se você quiser abrir sua Bíblia. Quando vocês vão abrindo, nós vamos fazer uma oração. Nós vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por essa igreja, por esses jovens, Senhor Deus, pela oportunidade que temos de Te louvar com alegria, do nosso jeito brasileiro, Senhor Deus. Muito obrigada, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui, Jesus. E como nós profetizamos, Pai, nós cremos que o nosso país será do Senhor e que o Senhor nos use, Pai, como instrumento para alcançar o nosso povo. Peço que o Senhor fale conosco agora nesse momento da palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, nos ensine através de cada irmão que está aqui. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler lá então 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então aqui é Paulo falando sobre esse povo, para que eles continuassem a correr firmemente uma corrida. Um esforço constante por um prêmio incorruptível. A gente está vivendo o período da Copa, né? E os atletas buscam um prêmio corruptível, mas nós buscamos um prêmio incorruptível, né? E é um pouquinho disso que a gente vai falar. Começar com Vinição, pode ser? Você pode começar comentando aí o texto? Pode começar comentando. Vai ser qual tema? Vamos comentar então. Como a gente faz para correr essa corrida? Como a gente faz? Para correr essa corrida rumo ao prêmio. Sim. Primeiramente, Jesus tem que estar do nosso lado, né? Porque Ele é a verdade e Ele é o caminho. Então, assim, nós temos que colocar Ele do nosso lado e ouvir o que os céus têm a dizer a nosso respeito e confiar que Ele vai abrir as portas. Então nós temos que dar o passo, nós temos que confiar que quando nós iniciarmos essa corrida, quando nós sairmos da inércia, que nós possamos confiar que o Senhor vai colocar o chão ali para nós pisarmos, e não aguardar, né, as coisas ficarem claras, mas a fé é isso, é a certeza do que nós não vemos, mas nós cremos que já existe. E para correr essa corrida a gente precisa ter constância, né, e disciplina. Disciplina e perseverança são fundamentais. Queria saber se vocês têm dicas dessas disciplinas para a gente se manter constante na corrida. Quem quer comentar? Pode ir, Caleb. É porque eu separei um provérbios aqui a respeito disso, que é Provérbios 23, 12, vai falar: dedique a disciplina ao seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento.
ter disciplina, eu coloquei aqui, é dominar o elefante. É nós pautarmos sobre um propósito nobre e focar ali, porque tudo ao nosso derredor está para tirar a nossa disciplina. Então que nós possamos focar, e até mesmo a Bíblia fala para nós dedicarmos a essa disciplina. Olha, nós temos que entender primeiramente também que disciplina não é fácil. Disciplina se adquire com o tempo, com o dia, com uma constância que você vai adquirindo. Então, quando a gente fala de disciplina espiritual, não significa que hoje eu vou começar a orar e vai ser uma bênção, hoje eu vou começar a ler a Bíblia e vai ser uma bênção. Não. A gente pode começar no primeiro dia, no segundo, mas nem todos os dias vai ser fáceis. A disciplina é você conseguir fazer isso mesmo quando você não está disposto. Entendeu? E isso entra muito em renunciar à nossa carne, porque uma vida cristã, uma vida seguindo a Cristo, é uma vida de renúncia. E essa vida de renúncia requer essa disciplina, porque sem disciplina espiritual, infelizmente, não conseguimos chegar a lugar nenhum. E como seria essa disciplina? Sabe, Deus me levou muito para Êxodo, que em Êxodo fala que, em uma passagem de Êxodo, Moisés está lá junto com o povo de Israel, e ele vai guerrear. Ele vai guerrear lá, da guerreando e manda Josué lá batalhar. Só que aí Moisés ele vai, levanta os braços e fica com os braços estendidos. E enquanto ele está com o braço estendido, o povo de Israel está ganhando. Josué está detonando todo mundo, eles estão ganhando, estão top. Só que aí Moisés começa a baixar o braço. O que acontece? O povo de Israel começa a perder. Sabe, eu imagino Moisés lá falando, meu Deus do céu, nós estamos perdendo. Aí o que faz? Moisés arruma uns ajudantes lá, e ele fica com o braço assim, ó, estendido. Sabe, por quê? Porque Moisés sabia que essa renúncia, essa dificuldade era necessária. Estava doendo o braço dele? Estava. Só que era necessário para a vitória de Israel. Então, muitas das vezes, nós sentimos dor. Muitas das vezes é difícil, sabe? Matar a carne é algo complicado, não é algo fácil. Mas é uma necessidade, sabe? É uma necessidade entre vida ou morte. Necessitamos viver, necessitamos lutar pela nossa vida espiritual. Porque é uma necessidade. De falar aqui também que nada vai ser fácil, né? Jesus, ele deixou bem claro o exemplo para a gente seguir. E como a gente está comparando aqui com esporte, né? Todo atleta, ele precisa ser disciplinado. O próprio Paulo fala isso no texto. Então, uma dieta saudável, e espiritualmente falando, a gente também tem que ter uma dieta saudável, espiritual. Alimentar da palavra de Deus. Isso é uma dieta saudável. Às vezes a gente se alimenta de tantas coisas, mas alimentar dessa palavra é uma dieta saudável que nós, como cristãos, precisamos ter. Assim como a atleta tem que fazer também exercícios regularmente, sempre tem que estar em exercício. A gente também, como cristãos, precisa exercitar nossa fé, orar pelas pessoas, crer, como o Lucas falou aqui na palavra de oferta, que Deus vai prover, exercitar essa fé, exercitar a oração. O atleta também, ele precisa de restrições, a gente também precisa de restrições, como jejum, restringir a gente de comer algum alimento para a nossa carne ficar no lugar dela, para a gente conseguir, como diz Paulo, submeter a carne ao espírito. E eu peguei um texto aqui também que fala assim, Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E isso é uma declaração que mostra que exige um esforço, uma dedicação. Não é simplesmente, eu já conheço Deus. A palavra diz que o caminho do justo é como o amanhecer. Ele vai clareando, 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 uma hora fica aquela luz enorme. E a gente também é assim, enquanto a gente está aqui nessa terra, a gente precisa ser transformado todo dia, a gente precisa se dedicar todo dia a essa disciplina, que todo mundo já falou aqui, para que a gente alcance o alvo, que é a nossa salvação, né? E é legal pensar também que os atletas, né, eles renunciam tantas coisas para ganhar um prêmio lá no final que vai acabar, né? E a gente, quando a gente renuncia a vida lá fora, né? Não é fácil renunciar, igual todo mundo falou aqui, né? Não é fácil, é muito difícil, mas quando a gente renuncia, quando a gente dedica a nossa vida para Deus mesmo, no final a gente vai ganhar simplesmente a vida eterna, né? Que não é só
um prêmio ali, uma medalha, um troféu. É a vida eterna do lado de Jesus. Não vai ter mais sofrimento, não vai ter dor. Então, toda renúncia que a gente faz aqui na terra, para Deus, tem uma recompensa no final, que é a vida eterna. Então, isso é muito legal de pensar também. Então, eu acho que um cristão que ele está nessa corrida, onde o prêmio é a coroa incorruptível, eu acho que, inclusive, o jejum, a oração são coisas muito importantes, mas é muito legal a gente comentar e falar sobre a santidade. Eu acho que a santidade é uma das coisas que a gente mais precisa ter disciplina e perseverança. Uma das coisas que eu estava pensando uma das áreas que o mundo mais investe em nós é na área da sexualidade. E um cristão que ele anda em Cristo, um cristão que quer alcançar a coroa incorruptível, que é a nossa salvação, ele precisa abrir mão de algumas coisas. Ele precisa colocar limites no namoro dele. Ele precisa pensar, nossa, eu não posso ficar com tal pessoa porque o meu corpo é templo do Espírito e eu preciso me separar para o Senhor. A Bíblia fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, como que eu vou caminhar com Jesus se eu não me guardar, se eu não tiver santidade diante de Deus? E eu acho que é exatamente isso, sobre realmente guardar o nosso coração, guardar a nossa vida para alcançar Jesus. Sem santidade é impossível. Deixar um versículo da Bíblia que Paulo vai escrever aos Filipenses. Ele fala assim, Filipenses 2, versículo 14, parte B, que diz assim: sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas vocês devem brilhar como as estrelas no céu. Temos que entender que, como cristãos, nós temos que ser luz no meio da escuridão. Nós temos que ser diferentes, sabe? Eu não estou falando simplesmente em palavras, mas em atitudes. Uma pessoa na célula falou algo que eu achei muito interessante, entrou no meu coração. Pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Sabe, o evangelho é uma constância diária, atitudes diárias que nos levam a alcançar pessoas. Na universidade, por exemplo, muitas vezes eu não consigo chegar a pessoa e falar só, Jesus é isso, é aquilo, Ele salva, Ele cura. Mas pelas minhas atitudes eu consigo pregar esse Jesus que eu vivo, esse evangelho que eu sigo, esse evangelho que eu vivo. Entendeu? Muitas vezes é por atitudes, então atitudes são essenciais na vida de um cristão, para sermos luz na terra. Mari, só um minutinho. Continuando essa ideia aí, que eu tinha até anotado exatamente esse versículo, mas eu acho que não estamos mais na época de ser crente só de igreja, porque o mundo, ele necessita de cristãos verdadeiros, como diz Paulo, com alvo. Nosso alvo não é só vir na igreja sábado e domingo e na célula, só isso é fácil. Mas o nosso alvo é ser cristão em todos os momentos, não só aqui. Porque muitas vezes a gente vem aqui, mas lá fora a gente tem um comportamento que não é luz nenhuma, né? Como Caleb disse. Então, a gente está num tempo de focar mais no nosso alvo. O alvo é o quê? Ser cristão. O que é cristão? É um pequeno Cristo na terra. Então, eu preciso ter atitude de crente em Jesus. Eu preciso deixar Jesus viver através de mim. Esse é o propósito da gente, deixar Jesus viver através de nós. Então, como Caleb disse, às vezes você não vai conseguir falar alguma coisa, mas pela sua atitude com a pessoa, ou por algo que você fez ali tão bem, a pessoa fala, nossa, a pessoa é diferente, né? Tem algo assim diferente, transmite uma paz e tal. E dessa forma a gente começa a tocar o coração dessa pessoa. E como ficou muito marcado no meu coração na última conferência, que eles falaram assim que Jesus toca as pessoas através de nós. E muitas vezes a gente fica assim, Deus vai fazer uma coisa mirabolante para tocar nessa pessoa. Mas um gesto que você faz, você é Jesus na vida da pessoa. Então realmente o foco é ser como Jesus aqui na terra, brilhar a luz dele, para que todos possam conhecer esse amor, né? Vocês estão falando das práticas espirituais, assim, né? Da disciplina, da constância, e pensando
a igreja como corpo de Cristo, né? Se a gente for pensar num time de futebol, todos os jogadores são um time só. Nós todos somos um corpo só, corpo de Cristo, né? A igreja de Jesus. E se a gente fizer essa comparação, se no time, se um jogador machuca, o Neymar, né? Machuca, igual a gente viu, o time inteiro sofre. Se a gente pensar na igreja, se um membro sofre, todos sofrem. E aí eu estou falando disso para a gente reforçar a importância da comunhão. Eles precisam estar unidos, estar alinhados, ter jogadas combinadas, estarem unidos mesmo naquele propósito de vencer. Nós, como corpo de Cristo, nós precisamos estar em comunhão, nós precisamos ser um. A Alexander pregou sobre comunhão esses dias. E como corpo de Cristo, a gente tem que buscar. Às vezes, a comunhão exige disciplina e constância e perseverança. Tem gente que não gosta muito de estar no meio das pessoas. Às vezes, é difícil para estar aqui na igreja. Mas viver em comunhão é importante. É uma prática que a gente também tem que ter. É uma coisa que a gente também tem que perseverar para estar em comunhão com os irmãos, para estar em unidade. Nós todos precisamos ser um, precisamos ter o mesmo objetivo e como corpo de Cristo, estarmos unidos, cuidando uns dos outros, para que nenhuma parte de nós sofra, né? Para que a gente tenha esse mesmo alvo. E já que você citou aí o Neymar, eu vi uma entrevista recente dele que ele falou que no início da caminhada dele, quando ele estava nas categorias de base, havia muitos garotos melhores e mais habilidosos que ele. Aí o entrevistador perguntou para ele assim, mas o que fez a diferença na sua vida? Ele, sempre foi a disciplina que eu tive e eu quis muito. Então, trazendo para o contexto cristão, eu me recordo de já ter lido um texto de Billy Graham, em que ele falava que nós, cristãos, somos a mensagem, a Bíblia que o mundo está lendo. Então, assim, uma vez Marcos pregou aqui no Point que nós somos a mensagem. O nosso testemunho, ele tem poder para impactar as pessoas, impactar o nosso meio. E é justamente isso, nós somos sal e luz. A luz é para clarear onde quer que nós chegamos. Então, o nosso testemunho é totalmente referenciado a essa luz. Então, onde que nós chegarmos, que nós realmente possamos ser essa mensagem, transparecer essa mensagem, que essa mensagem seja Cristo, o Cristo que nós servimos. Então, uma coisa que eu estava pensando sobre esse texto de ser sal e luz, que eu não tinha pensado antes, eu vi isso num podcast, que ele falava assim, o sal, ele tem o poder de salgar, temperar, ele muda o ambiente. Mas uma outra característica dele é que ele gera sede. Então, a nossa vida não tem só que mudar o ambiente, as pessoas elas têm que olhar para nós e querer da mesma água que flui dentro de nós, como a mulher samaritana, como Jesus falou com a mulher samaritana. As pessoas precisam querer beber da mesma água que nós bebemos em Cristo. E eu não tinha parado para pensar isso. Além de temperar o sal, ele gera sede. Então, nós temos que gerar sede das pessoas daquilo que nós carregamos. Mais alguém quer comentar sobre esses pontos de disciplinas? Então, na vida do cristão, a gente tem que ter constância, né? É uma corrida. Tem que ter perseverança, tem que ter as disciplinas espirituais, porque a gente busca um prêmio incorruptível. Alguém pode comentar um pouquinho o que é esse prêmio? O que a gente busca na nossa caminhada? Qual é o nosso objetivo final? Qual que é o propósito do cristão? Olha, eu levo para minha vida, entendeu? Quando Paulo fala que temos uma esperança e essa esperança de vida eterna. O atleta, quando ele está correndo, eu corro muito em pistas de atletismo. E a gente está correndo lá, vou correr 3 km, 3.000 metros. Estou correndo naquelas voltas. Só que eu tenho um objetivo. E o meu objetivo é chegar naquela linha de chegada. E normalmente, quando chegamos na linha de chegada, ganhamos um prêmio. Só que nessa passagem, Paulo fala que não é um prêmio simples, entendeu? Mas é um prêmio eterno, sabe? É um prêmio que ninguém pode tirar da gente. Mas é vida eterna, que Jesus prometeu essa. E qual é a vida eterna que Jesus fala lá em João? Que conhecemos ao Pai, sabe? E isso é grandioso demais, porque essa é a esperança que temos. A cada dia, com provações, com lutas, com tudo que acontece, ainda temos essa esperança de vida eterna, sabe? Eu fico imaginando um atleta correndo, aí ele começa a sentir muita dor, começa a queimar, quem já correu sabe, começa a queimar todo o corpo dele, queimando, mas ele continua resistindo.
Ele resiste porque o objetivo dele é conseguir esse prêmio. O objetivo dele é conseguir chegar nessa linha de chegada. E aí, assim é a nossa caminhada, sabe? É resistir ao máximo, é lutar ao máximo, correr ao máximo para que possamos alcançar esse prêmio, que é a vida eterna que Cristo nos prometeu. E como você falou aí sobre conhecer a Deus, volta no versículo de prosseguir em conhecer a Deus. Eu acho que talvez, comparando com o atleta de novo, você vê como o Caleb falou, ele faz de tudo que ele pode, ele dá a vida dele por um prêmio que quando ele morrer vai ficar por aqui. Mas ele sabe que prêmio que é aquele, que reconhecimento que é aquele, que fama que é aquela, que ele quer. A gente, muitas vezes, não corre tanto atrás disso, desse prêmio incorruptível, porque a gente nem sabe o que é isso. Mas o que é? Ficar lá no céu? Só isso? Então, por isso que a gente precisa prosseguir em conhecer o Senhor. A vida eterna é essa, conhecer o Senhor. Então, que a gente procure conhecer a Deus. Quanto mais você conhecer Ele, mais você vai querer estar com Ele para sempre, né? Ter essa vida eterna com Ele, sem dor, sem sofrimento, que é a parte mais, né, que toca na gente, que a gente não quer mais ficar nesse mundo sofrendo, perdendo pessoas, passando por tantas coisas. Mas não é só isso. É viver com Deus, nosso Pai, quem criou a gente, quem formou a gente, quem traçou nossa vida e sonhou em um dia estar perto da gente, né? Então... E além de conhecer o Senhor, a partir do momento que você passa a conhecê-lo, você também vai ter ali o combustível para você aguentar essa corrida, né? Porque, por exemplo, eu quando fazia alguns treinos com o Teuzinho, meu personal, o meu combustível era eu chegar no fim ali e perder quilos. Só que a partir do momento da nossa caminhada cristã, o nosso combustível é o amor, o nosso amor por Cristo. Só que a gente só vai conseguir sentir esse amor, um amor sincero, um amor ágape, um amor puro, quando nós realmente conhecemos e entendemos quem é Deus, quem é o Senhor. E sem esse amor, você não vai ter essa disciplina, esse foco. Você não vai conseguir perseverar, porque você vai começar a fazer essa caminhada por elementos palpáveis. E muitas das vezes nós não vamos conseguir chegar a esses elementos palpáveis. E o resultado não vai ser aquele que nós esperávamos. Só que a partir do momento em que o nosso principal objetivo da nossa caminhada cristã for o amor a Deus, tudo vai ficar mais leve, mais fácil. E isso vai trazer um maior conhecimento também do Deus em que nós servimos e do Deus que é o nosso Pai. É importante falar também que às vezes parece que o papel é só nosso, né? Nossa, eu vou precisar fazer um esforço gigantesco para conseguir ser santo, para conseguir ter fé, para conseguir não sei o quê. Mas nada é possível sem o Espírito Santo. Então, a busca pelo Espírito Santo é o que vai nos ajudar nessa corrida, né? Como o Vinícius falou. Então, mas como é que eu busco o Espírito Santo? Nem sei como é que é isso. É orando, é indo lá no seu quarto, normal, é a coisa mais simples do mundo. Parece muito, né, difícil, mas é você ir lá no seu quarto, está escrito na palavra, fechar a porta e falar com Deus. Do mesmo jeito que você conversa com um amigo, você vai conversar com Deus, você vai falar para Ele o que você pensa, o que você planeja, e você vai deixar também Ele falar com você, abrir a Bíblia, ler, deixar que aquilo entre no seu coração, pedir o Espírito Santo para te transformar, e Ele realmente transforma a gente. Por mais que você pense assim, mas eu nunca ouvi o Espírito Santo assim, uma voz, mas Ele fala como um pensamento às vezes. Vem um pensamento assim que é o próprio Espírito Santo falando com você, não faz tal coisa, vai por esse caminho. E dessa forma, buscando o Espírito Santo, você vai conhecer a Deus, você vai ter força para continuar firme nessa corrida e alcançar esse prêmio que a gente tanto aguarda. Amém. E esse prêmio, na verdade, Jesus nos dá, né? A salvação, vem de graça. Diferente dos jogadores, a gente não precisa ser bom para ser convocado, né? Deus nos ama quando a gente ainda é pecador. Ele nos ama
antes da gente amar Ele. É porque Ele nos ama que a gente o ama, né? E através da graça, da misericórdia de Deus, do sacrifício de Jesus, nós temos acesso a essa graça, nós somos salvos e de graça a gente recebe a salvação. E o próprio Deus, né, o Espírito Santo, nos capacita para manter firmes nessa corrida até o dia final, né? O prêmio já está lá esperando, né? Jesus já pagou o preço por nós, a gente só tem que se dispor a correr a corrida e a usar as ferramentas que Deus nos deu para se manter constante nela, né? E durante essa jornada aqui também, a gente tem propósito aqui na Terra, né? A gente tem algumas coisas a fazer aqui enquanto a gente ainda não chega na morada eterna. E aí eu queria saber se vocês querem comentar um pouquinho qual que é o propósito do cristão, como o cristão pode encontrar o seu propósito. Alguém pode começar? Eu até separei aqui um texto que eu gosto muito, que é 1 Coríntios 7:20, que vai falar assim: cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Nós, cristãos, nós temos algumas ordenanças a cumprir, né? E eu creio, na minha vida, que a principal tá lá em Marcos 16:15, que é quando Jesus fala a respeito da grande comitiva e de pregar o evangelho a todas as nações, fazer discípulos, eu estarei convosco. Então, assim, o nosso principal objetivo na nossa caminhada cristã, um propósito geral, eu creio que é esse, é nós irmos e propagar o evangelho ao máximo. E esse indo, na verdade, indo, né? Então, enquanto nós fazemos nossos afazeres, nós vamos propagando essa nossa vida através do nosso testemunho, que já foi falado aqui. E também vai haver uma vocação individual, conforme o texto deixa claro. Só que muitas das vezes essa vocação individual, as pessoas não têm conhecimento dela, porque elas não ouvem, não buscam do Senhor saber o que é essa vocação, qual é o chamado dessa pessoa. Então, muitas das vezes os cristãos chegam lá na frente e ainda não sabem qual que é o seu chamado. O Senhor, Ele trata conosco na pluralidade, mas Ele também quer saber de nós na singularidade. Então, que nós possamos observar quais são os nossos dons, quais são as nossas facilidades e procurar ouvir dos céus o que os céus têm a dizer a respeito de nós, o que os céus têm a dizer para nós, porque assim a gente vai deixar claro e dentro de nós e vai ficar mais fácil essa caminhada cristã a partir do momento que nós descobrimos o nosso propósito individual aqui nessa terra. E normalmente a gente se pergunta: tá bom, Deus ele tem um propósito para mim individual, mas e se eu não conseguir achar? Sabe, tem tantas coisas, tem tantos ministérios, tem tanta coisa assim que eu posso fazer para Deus, mas como eu vou achar? Sabe, muitas vezes achamos que o propósito para Deus individualmente é que eu vou ser um evangelista, que eu vou ser um mestre, que eu vou ser um pastor, sabe? E eu pensava muito isso, que eu ficava só com isso na cabeça, falava: não, Deus, quero o ministério, sabe? Só que muitas vezes Deus ele pode atuar nos ministérios, sim, só que Ele vai te usar na sua profissão, sabe? O propósito dele pode ser eficaz na sua profissão. Às vezes você pode ser aquela pessoa que atende um secretário, por exemplo, e diariamente você atende várias e várias pessoas, só que Deus pode te usar ali, sabe? Pode chegar alguém ruim, alguma pessoa meio triste e Deus te usar, sabe? Porque o propósito não se define em lugar, sabe? Mas Ele vai definir você como pessoa, e isso é muito importante. Sempre, desde quando nos convertemos, quando começamos a buscar mais intimidade com Cristo, Ele começa a colocar sonhos e desejos em nossos corações. Não sei se vocês já tiveram isso, mas Ele começa a colocar um amor por alguma pessoa que você não gostava, por exemplo. Ele começa a te direcionar em coisas que você achava que você nunca ia gostar, entendeu? Por exemplo, eu queria ser músico da Marinha, amava, falar: nossa, eu quero ser músico da Marinha, quero ser músico da Marinha. Só que depois eu conheci a Deus, toda a minha vida mudou completamente. E eu comecei a me apaixonar pela educação física. E eu percebi que através do esporte, através da docência, da escola, almas poderiam ser alcançadas. O nome de Deus poderia ser glorificado, sabe? Mas aí depende da gente, se a gente está disposto a viver a promessa e o propósito de Deus em nossas vidas, sabe? É um pouco difícil, é um pouco complicado, porque eu lá do Espírito Santo, sabe? Lá, com a segurança dos meus pais, com a minha igreja que eu sempre vivi lá, sabe? Vim para o UFV, um lugar mó aleatório, com uma igreja que eu nunca imaginava ter.
sabe? São coisas que Deus proporciona em nossas vidas. Só que é necessário buscarmos Deus, buscarmos discernimento e darmos abertura para que esses sonhos, esses desejos sejam alcançados. E falando sobre o propósito individual, eu acho que qualquer cristão, qualquer um que está aqui, o maior objetivo da nossa vida, na nossa caminhada, um dos maiores, é descobrir o nosso propósito. Porque é Ele que vai direcionar para onde nós vamos, quem nós seremos, no que eu vou investir. É Ele que diz muito disso. Só que tem uma coisa que eu acho que a gente precisa falar, que para você descobrir o seu propósito, na maioria das vezes, assim, Deus ele trabalha na vida de cada um de uma forma diferente. Só que na maioria das vezes leva tempo, não é amanhã, dependendo da pessoa. Eu mesma, eu já fiz campanha de oração, eu já fiz jejum, eu já orei, eu falei, Jesus, fala meu propósito, me mostra o que eu tenho que fazer, e nada. E muitas vezes eu me senti frustrada por causa disso. E talvez alguém aqui esteja frustrado porque Deus não te revela o seu propósito. Só que eu entendi que nesse tempo Deus ele foi trabalhando coisas em mim. Ele foi moldando o meu caráter para que Ele se revelasse. Nem todo mundo está pronto para poder ouvir o que Deus tem. E assim como leva tempo, pode levar tempo para a gente ouvir o nosso propósito, pode também levar tempo para que o propósito se cumpra. Não é porque Deus ele vai falar comigo hoje que amanhã Ele vai fazer. Depende. Então, é interessante a gente tentar pensar que no tempo Deus ele faz a gente amadurecer. E Ele vai nos moldando para viver esse propósito. Se você for pensar, por exemplo, José. Deus deu sonhos para José quando ele tinha 17 anos. E quando que esses sonhos se realizaram? Nesse tempo, Deus foi moldando o caráter de José, foi preparando José para ser aquilo que Deus queria que ele fosse. Então, para a gente ter paciência, continuar buscando, que Deus ele ouve as nossas orações. Não pense que você está só, não pense que Jesus esqueceu do que Ele te prometeu, porque Ele está trabalhando. Mesmo que em silêncio, Ele trabalha nas nossas vidas. Mais alguém quer comentar? Uma vez eu vi o Douglas Gonçalves falando sobre propósito, e continuando o que a Yasmin está falando, às vezes essa busca assim, intensa, qual que é meu chamado, meu Deus, o que eu vim fazer, paralisa a gente, que a gente fica tão focado, o que eu preciso fazer, que eu não faço nada. Então o Douglas falou assim, uma coisa interessante, que a gente vai descobrir o propósito à medida que a gente vive. Você está caminhando ali, uma hora você descobre uma coisa que você não tinha percebido antes. Descobri que eu gosto de tal coisa. Aí passa mais um tempo, você vai descobrindo mais e mais e mais e mais. Uma hora você vai entender o plano completo, né? Ele até fala da montanha do propósito. Você vai subindo ela e quanto mais você sobe, mais você enxerga tudo. Mas quando você está lá embaixo subindo ainda, você não enxerga nada, você nem sabe para onde você está indo. E é normal isso, né? Às vezes a gente entra num curso igual eu. Eu queria fazer odonto. Mas eu não queria sair de Viçosa. Era uma coisa assim que eu não queria sair de Viçosa, não ia sair. Pronto, aí na época não tinha aqui. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Biologia. Pronto, fiz biologia, passei. Mas eu passei na licenciatura, eu falei, não quero ser professora de jeito nenhum, tô fora. Mas aí eu fico aqui, depois eu mudo para o bacharel e vai dar tudo certo. Aí fui passando o curso, e meio assim, não tô me achando nesse curso, tá esquisito, acho que isso não é pra mim não. Aí quando eu cheguei no fim, nas últimas disciplinas, que era focado mesmo na licenciatura, que dava aula e tal, falei, gente, eu me achei, eu amei isso, tipo, ensinar e falar e tal. Aí acabei o curso, eu falei, não, mas vou fazer um mestrado. Aí entrei na biologia celular, meu pai, foi só trauma, mas Deus me ajudou que eu acabei. Mas aí eu fiquei 2 anos parada. E eu fiquei assim, eu acho que eu estou perdida na vida, eu não estou me achando. E eu fiquei 2 anos sem entender, tipo, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo?
E nesses 2 anos, como a Yasmin falou, Deus foi me amadurecendo, me mudando, me mostrando algumas coisas. E aí, do nada, apareceu um outro mestrado na área de educação. E aí, no mesmo dia que eu fui conversar com a professora, tinha aberto esse mestrado. Aí eu falei, vou tentar, né? Tentei, passei, tô lá. Então, assim, tô agora focando de verdade nessa área. Mas demora, igual a Yasmin falou, e eu ainda não tô atuando, não. Mas uma hora eu vou atuar, né? Mas pelo menos eu já tô indo por um caminho que eu tô entendendo melhor agora. Mas não que eu já entendi tudo também, né? E não tem nada de errado nisso. Eu tenho 29 anos, por exemplo. Vocês estão tudo mais novo que eu, nem todos, né? Mas até hoje eu não tenho total clareza ainda. E não tem nada de errado nisso. É caminhando que a gente vai descobrindo. Igual na igreja. A gente sai fazendo tudo aqui, uma hora você entende qual área que você gosta mais. É assim, né? Assim, ai meu Deus, será que eu tenho que cantar? Mas será que eu tenho que ficar no slide? Será que eu tenho que... sai fazendo tudo aí, uma hora você se acha em alguma área, né? Aos poucos a gente vai encontrando o nosso caminho. Deus vai nos revelando esse caminho na hora que Ele sabe que a gente está pronto para alcançar aquilo. Amém. E durante essa corrida, né, além das disciplinas espirituais, de entender o nosso propósito aqui na Terra também, a gente tem que estabelecer prioridades e limites. E aí eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso. Eu queria falar sobre prioridade, eu vou contar um exemplo meu. Quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, eu me perdi totalmente. Eu não sabia mais o que eu queria da vida, eu parei de estudar, não queria saber de prestar atenção em aulas, só fazia bagunça. Eu era, assim, a pior aluna da sala. E nesse tempo que eu fiquei perdida, eu estava afastada de Deus. E eu percebi que quanto mais eu afastava de Deus, mais eu me perdia e eu não conseguia focar. Eu chegava em casa e falava assim, não, hoje eu vou chegar em casa, vou almoçar, vou sentar e vou estudar. Chegava em casa e nem almoçava, dormia a tarde inteira. Ia almoçar lá para as 4 horas da tarde, já era janta já. E eu comecei a perceber que eu estava longe de Deus, muito longe. E uma coisa que Deus foi me incomodando, que quando a gente está longe dele, a gente não consegue estabelecer nenhuma prioridade na nossa vida. A gente fica perdido, a gente não consegue avançar, porque nossa vida espiritual está morta. E quando nossa vida espiritual está morta, reflete na nossa vida aqui do cotidiano. E tem uma passagem que fala em Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Quando eu entendi isso e eu comecei a orar e falei, Deus, o Senhor está na frente da minha vida, eu não quero ter controle da minha vida. Quando eu entendi isso, quando eu entendi que eu precisava descansar em Deus, entregar tudo nas mãos dele, minha vida virou outra. No 2º ano do ensino médio, meus professores na reunião falavam com minha mãe, nossa, sua filha está irreconhecível, quem que é essa menina? Que eu comecei a conseguir estudar, não dormia mais. E eu tenho certeza que isso refletiu em quem eu sou hoje. Claro que todos os dias Deus molda um pouquinho a gente, mas quando a gente entende que o reino de Deus vem em primeiro lugar, seja na área sentimental, na área profissional, em todas as coisas, quando Deus vem em primeiro lugar, tudo vai se acertar, a gente vai conseguir avançar e alcançar os objetivos que a gente precisa alcançar, porque Deus vai estar na frente de tudo. Alguém comentar sobre prioridade, limites? Tem uma passagem muito famosa lá em Lucas 14:28, que ela fala assim, qual de vocês que quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele. 30, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então, nós temos que ser sinceros, olhando, tendo uma visão interna para nós mesmos,
e analisarmos quais são os nossos limites e traçar esses limites dentro de nós. Por exemplo, evangelização. Eu, por exemplo, no começo da minha caminhada cristã, eu não poderia ir em uma festa evangelizar, porque aquilo ali era meu ponto fraco. Então aquilo ali eu tracei como um limite. Eu tracei como um limite os locais que eu iria frequentar, porque ali poderia corromper a minha santidade. E quando eu me formei, eu também fiquei bem perdido, porque eu queria ser policial. Aí depois virei advogado. Aí, uma luta danada, consegui um emprego muito bom financeiro, mas que iria me afastar de Cristo. Então eu preferi ficar em Viçosa. E assim, confiei no Senhor, confiei que Ele tinha um propósito por trás daquilo ali. E um outro limite que nós possamos traçar também, para não ir de encontro com a nossa caminhada cristã, poderia ser o limite físico. Igual lá, esse queria que eu dançasse aqui. Na primeira estrelinha que eu vi no vídeo, eu já desisti da dança, porque eu não iria conseguir fazer. Então, assim, que nós possamos ser sinceros com nós mesmos e ver e querer enxergar isso aí dentro de nós. Quais são os nossos limites e traçar nossos limites. Porque assim vai facilitar e vai proteger a nossa santidade com Cristo, a nossa intimidade com o Senhor. E como o Vinícius disse, essa coisa de, às vezes, quando você está novo convertido e tal, tem certos ambientes que não dá para você ir, porque você vai chegar lá e vai se contaminar. No texto base que a gente leu, no final dele, Paulo fala assim, ó: subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Tipo assim, meu corpo vai ser meu escravo, eu que mando nele, não é ele que manda em mim, não é minhas vontades que mandam em mim. Propagando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Então ele começa falando de tornar o meu corpo um servo meu e não eu ser servo do meu corpo, né? Como que a gente faz isso? Jejum. Com jejum você deixa sua carne no lugar certo e fortalece seu espírito. E ele continua falando, para que pregando aos outros eu não fique reprovado. O que significa isso? Muitas vezes acontece de pessoas pregar para outras pessoas, trazer pessoas para a igreja, né, levar pessoas a Jesus, e ela mesma afasta. Por quê? Porque ela focou tanto em ir lá fora, em alcançar todo mundo, e não focou na própria fé, em fortalecer a própria fé, em fortalecer o espírito, né? Então, assim, tem que saber o limite mesmo, porque tem coisa que é boa, mas não é o momento. Tem que saber a hora certa de ir em certos lugares, para você mesmo, no fim das contas, não ficar reprovado, né? Como diz a palavra, que a gente possa julgar-se a si mesmo, para que a gente não seja julgado. Eu julgo a mim mesmo pensando, será que eu estou fazendo certo? Será que isso é o melhor? Será que eu estou ultrapassando os limites que Deus tem para mim? E dessa forma a gente consegue botar mais essas linhas e se proteger de sair fora do caminho do Senhor. E um outro limite que me veio aqui também no coração é a respeito da nossa caminhada cristã também, só que de um ponto de vista de escandalização do nosso testemunho. Nós temos que saber discernir o momento certo de nós praticarmos ali os nossos atos cristãos. Por exemplo, determinado local, em público, eu posso orar por uma pessoa. Só que vai ter momentos que eu não posso fazer isso em público ali, porque talvez vai mais escandalizar do que gerar uma certa propagação do evangelho ali. Então, o limite, ele vai te trazer isso também. Vai te trazer uma responsabilização dos seus atos, mesmo que eles sejam voltados ali. Penso que você entenda que aquele ato ali vai ser um ato bom, um ato cristão, um ato de propagação da palavra. Amém. Mais alguém quer falar de limites, prioridade? E a gente, e como atleta nessa corrida, a gente também tem que saber o momento de descansar, né? Alguém pode comentar sobre isso? Descanso. Quer comentar?
Eu acredito nesse descanso muito, porque como tem meu propósito, eu acho que todo mundo se fica muito afoito em relação ao seu propósito, como a Yasmin e a Lívia tinham falado. E eu acho que descansar em Deus é essencial, sabe? Descansar e confiar completamente nele. Porque muitas vezes aparece tanta coisa na nossa vida, tanta coisa na nossa vida, que a gente começa a ficar desesperado. A gente começa, não, Deus, eu preciso de fazer isso, preciso de fazer aquilo, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Só que esquecemos que Deus está no controle de tudo. Lá, acho que é 1 Pedro, que fala sobre lançarmos nossa ansiedade no Senhor. Né? E eu acredito muito nisso. Tem vezes lá em casa, começa um monte de coisa da faculdade, eu começo a ficar, meu Deus do céu, não aguento, Deus, não aguento. Aí eu vou orar, falo, Deus, está em suas mãos, eu vou estudar aqui, me dá sabedoria. Se eu não conseguir tirar uma nota boa, tudo bem. A culpa foi minha mesmo, tá tudo bem. Aí eu consigo acalmar e Deus me dá paz no meu coração. E isso é uma necessidade, sabe? É uma paz que excede todo conhecimento. Só que é necessário clamarmos e descansarmos no Senhor, confiarmos. Porque muitas vezes, quando agimos por nós mesmos em relação ao propósito de Deus, é porque não confiamos em Deus. Ou muitas vezes esquecemos de confiar e que Ele está no controle. Então é essencial na nossa caminhada cristã e no nosso processo diário de vida alcançar o nosso propósito. Amém. E o descanso físico também, porque o próprio Deus descansou. Deus não precisaria descansar, mas Ele descansou para deixar um exemplo para nós. A gente não pode viver para trabalhar, viver para estudar. E praticamente você não está vivendo, né? Você está morrendo de trabalhar, morrendo de estudar e você não está aproveitando nada, né? E assim, claro que a gente não vai também ficar só lá deitado. Oh, Deus mandou eu descansar, vou ficar aqui só descansando. Deus até deixou uma escala ali, ó. 6 dias ele trabalhou e 1 dia ele descansou, né? 6 descansos e 1 trabalho, né? Mas a gente precisa descansar. A gente não é robô, gente. A gente não, embora o mundo exija muito da gente, a gente não é um robô, a gente é um ser humano. Então precisa saber o limite, né? De novo, do nosso corpo. E o próprio Salomão fala lá em Eclesiastes, ele fala assim: se Deus der a você riquezas e propriedades e deixar que as aproveite, fique contente com o que recebeu e com o seu trabalho. Isso é um presente de Deus. Então, Deus não quer que você só fique lá se matando de fazer as coisas. Ele quer que você descanse, que você tenha tempo para aproveitar. Às vezes tem gente que trabalha e fica rico, mas não tem nem tempo para descansar com a família, para aproveitar, para fazer uma viagem, né? Aí alcança tanta riqueza e não aproveita nada disso. Então Deus mostra pra gente essa importância de descansar, de contemplar também as criações de Deus. Quantas vezes você já parou aí para ficar olhando para o céu, vendo a beleza de Deus na criação, ir lá na UFV, ver aquele lugar maravilhoso, aquele dia ensolarado, assim, a represa até brilhando, aquele verdão assim, e você olha e fala: nossa, Deus é demais. Isso é descansar também, seu coração fica leve, você, né, descansa no Senhor. Então é muito importante. Amém. E aí, para finalizar, eu queria que a gente lesse junto um texto que está lá em Hebreus 12. Se puder pôr aí, Hebreus 12, 1. Hebreus 12, 1 ao 3. Você consegue colocar para a gente, tijolinho? Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Assim, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. Então, que possamos manter firmes, constantes, com essas disciplinas, com o nosso propósito bem estabelecido, os limites, o descanso, para que a gente se mantenha firme até o dia que Jesus voltar para nos buscar, né? Para que a gente possa falar como Paulo: combati o bom combate, guardei a fé,
Esqueci aqui, mas... Hã? Encerrei a carreira e guardei a fé. Então, que a gente possa também, né? Lembrar sempre, manter os olhos fixos em Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor pela palavra dele, que é viva, poderosa.